Nós estamos fazendo o estudo do livro O Senhor e o Servo. O capítulo 1, primeiro capítulo, na página 11, 12, 13, 14, 15, por favor, leia com muita atenção. Porque para nós entendermos o relacionamento entre Senhor e servo, é importante entender como que isso acontecia antigamente. Como que uma pessoa se tornava serva de outra. Então havia muitas maneiras de uma pessoa se tornar serva ou escrava. Uma das maneiras era pela compra. A pessoa comprava um servo. Então, quando um servo é comprado, então aquele servo não tem direito a mais nada, ele pertence ao Senhor que lhe comprou, como se fosse um objeto, como se fosse uma camisa, como se fosse um objeto qualquer. Eu comprei, aquilo é meu, faço o que eu quero. Então era assim antigamente. Os senhores iam comprar o servo e podia fazer o que quisesse com aquele servo. Ele não tinha direito a nada, apenas a servir. É uma situação muito dura, a época da servidão, da escravidão. Mas apesar de ser um quadro tão duro e cruel, aqui estão incluídos os servos de Deus. Como assim, bispo? Porque nós éramos escravos do inferno, mas o Senhor Jesus, com o seu sangue, ele nos comprou. Quer dizer, ele nos comprou com o seu sangue. A partir do momento que ele me comprou, eu já não pertenço mais a mim mesmo. Eu pertenço ao meu Senhor. Por exemplo, ele disse assim em Coríntios: porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Apocalipse diz: digno és de tomar o livro e de abrir o selo, porque fostes morto e com teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituístes reinos e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. A diferença é que o Senhor humano, ele comprava o servo para lhe punir, para lhe escravizar. O Senhor Jesus nos comprou para nos fazer reinos e sacerdotes. Quer dizer, ele nos comprou, mas ele nos deu a liberdade. Pronto, eu comprei você, agora eu te dou a liberdade. Ou eu uso essa liberdade para desagradar o meu Senhor, ou eu abro mão desta liberdade e me coloco 100% à disposição de Deus. Aqui estão incluídos os verdadeiros servos, os que reconhecem que foram comprados pelo sangue do Senhor Jesus. Depois tinha outras maneiras de se tornar servo, por meio de uma imposição política, ou então filho de servo já se tornava servo. O bispo dá todos os detalhes aqui no livro. A quarta maneira era como restituição de alguma coisa, roubou, agora para restituir eu dou um filho como servo, como escravo, ou poderia ser vendido. A outra maneira era para saldar uma dívida. Então havia pelo menos aqui 7 diferentes maneiras que o bispo Macedo relata que a pessoa poderia se tornar um servo no passado. Mas qualquer que fosse a forma de se tornar servo, esse não tinha nenhum direito, somente obrigações. Isso excluía salários ou qualquer tipo de compensação. Os senhores davam comida, água e tempo para dormir, apenas com o intuito de recompor as forças dos servos para o trabalho diário. No mais, era só servir. Não havia hora limite de trabalho. O servo tinha de estar disponível para servir ao seu Senhor a todo e qualquer tempo. Em relação a Jesus, entretanto, um aspecto precisa ficar bem claro: ele só é Senhor dos que o servem. Quer dizer, ele nos comprou, mas nós servimos espontaneamente, e ele tem cuidado de nós. Quando nós que escolhemos fazer a obra de Deus no altar, nós abrimos mão de tudo. Nós abrimos mão dos nossos
projetos pessoais, nós abrimos mão dos nossos sonhos pessoais, nós abrimos mão dos nossos objetivos pessoais e nos colocamos inteiramente à disposição do serviço da obra de Deus. Leia esse capítulo com atenção e depois nós vamos falar mais a esse respeito. Deus abençoe.